Olá, tripulantes da Terra. Aqui é o Arthur Henrique novamente e hoje vamos abordar algum aspecto voltado para a construção da nossa realidade. Eu tenho pensado muito sobre essa situação que nós estamos vivendo, essa mudança de expectativa, de paradigmas que estão acontecendo. Querendo ou não, nós vamos ter que entrar nas mudanças, nós vamos ter que nos refazer como seres humanos e como sociedade. E aí eu comecei a lembrar e pensar na minha trajetória acadêmica, principalmente nas minhas pesquisas sobre o imaginário. Esses estudos do imaginário geraram 3 livros e eu vou falar um pouco sobre essa temática, porque como que a gente constrói uma realidade? Como que a nossa realidade ela se constitui? Né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a nossa realidade ela é uma construção coletiva, uma construção social. Nós, com o tempo, vamos moldando e organizando socialmente a partir dos nossos imaginários, dos nossos desejos e vontades e criando certos pactos, né? Porque a gente não consegue viver no vazio, a gente não consegue viver no acaso, não consegue viver no caos. Então, o nosso cérebro nos ajuda a organizar e a ordenar um plano que a gente vai construindo socialmente, né? Compactuando com outros entes e criando normas e leis e estruturas, formando assim a nossa realidade constituída como a gente entende. E aí nós vamos entender alguns autores, e vou começar com o primeiro deles, que é o primeiro materialista histórico que a gente entende, que é Gian Battista Vico, um italiano renascentista, então, ou seja, na época do Renascimento, que ele vai trazer uma constituição muito interessante da construção dessa realidade. Ele divide ela em 2 pontos. O primeiro ponto é uma realidade que ela se dá em si, ela existe independente do ser humano, independente do que você pensa, sente ou relaciona com ela, né? Ele vai chamar essa de realidade divina. É uma realidade que ela se constitui. Se o ser humano acabar, ela vai existir de fato. Né? E a segunda realidade é como o ser humano interpreta em cima dessa primeira e como ele se constrói e se constitui dentro dela. Certos elementos a gente não consegue interpretar, o nosso cérebro interpretar esses elementos. Então a gente vai constituindo e dando nome e dando normatização para a vida em sociedade. E aí a gente vai entender outros autores, após vários séculos disso, que é considerados os construtivistas, né, na psicologia, que nós temos Vygotsky, Piaget, falando como que a criança vai construindo essa noção de realidade, como ela se constitui, esses símbolos, como que ela lê os símbolos e a partir desses símbolos como ela vai interpretando e vai criando a sua realidade em torno dela, como que o cérebro vai interpretando também esses sinais, esses símbolos formados ao longo da sociedade, que isso se constitui então a perpetuação do nosso conhecimento, da nossa espécie. E a outra coisa que nós temos é Paul Watzlawick, que vai dizer também que essa constituição ela é necessária para a gente construir uma realidade sólida e a gente não se perder. A gente não consegue viver num ambiente que a gente não conheça a estrutura, a gente enlouquece. Né? Mas essa realidade, como ela é constituída como um tal, criada há séculos aí pela essa humanidade, onde constitui linguagem, símbolos, normas, leis, estruturas, ela vinha funcionando até então. E essa funcionalidade, ela nos levou até onde nós estamos, de compreensão, de formação de pensamento, de mundo, de conhecimento, e que desenvolveu a nossa ciência, desenvolveu a nossa estrutura de trabalho, a nossa estrutura financeira, enfim. Mas aí eu pergunto para vocês, será que esse modelo de realidade ele vai servir para a gente como modelo após o coronavírus? Será que as mudanças necessárias que nós teremos que fazer no âmbito pessoal, né? Nós vamos ter que rever algumas visões sobre o que está ocorrendo, sobre a gente mesmo, a postura sobre o trabalho, as mudanças que vão ocorrer no trabalho são fato, né? As mudanças econômicas são fato, as mudanças relacionais do relacionamento é fato, na saúde, enfim. Nós vamos ter que mudar nossos paradigmas. E essa nova constituição de realidade, ela vai passar por um novo entendimento de qual ser humano vai surgir. Quais relações vão surgir? Nós vamos continuar ainda tendo um relacionamento mais pessoal,
ou vamos esfriar no relacionamento, ou vamos ficar mais humanos, compreender o outro, ou nós vamos usar mais o recurso tecnológico e entender que isso também faz parte, o virtual, o online, ele faz parte da extensão da nossa nova realidade, né, e constituir como tal. Então, o que nos espera para o futuro? O que nos espera para essa nova realidade? E aí a gente pode construir essa ideia baseado em dois autores que eu gosto muito. O primeiro chama Richard Sennett. Richard Sennett é um historiador americano que ele já vinha há um tempo trabalhando sobre uma teoria, e é um livro muito interessante que ele chama A Redução do Homem Público. Ele diz que a estrutura que nós fomos criando como realidade, como estrutura social, ela vinha ausentando o ser humano do convívio social. Ele vinha restringindo o nosso convívio pessoal, de construção de coletividade. Ele diz que a arquitetura, a engenharia, o formato de se pensar ilhas, né, na cidade, se constitui um isolamento desse ser humano social e público. Então a gente foi reduzindo os nossos espaços públicos. Com o isolamento, isso ficou cada vez mais claro. Como se constrói isso? Como que a gente sai do âmbito público, do âmbito da rua, e se isola em casa, e a partir do isolamento da casa eu descubro que eu não preciso do público, eu descubro que eu não preciso do social. Por quê? Porque eu posso pedir comida por telefone ou por celular, eu posso ter acesso à comunicação com alguém que eu gosto via vídeo, eu posso atender todas as minhas necessidades básicas sem precisar sair de casa. Então a gente tem que repensar a estrutura disso, né? E emocionalmente o que vai restar dessa reorganização, né, em pensar. E o segundo é Francisco Ortega, um espanhol que trabalha muito a psicologia da amizade, algo que eu gosto muito, que chama de psicologia e política da amizade, a política da amizade que a gente constrói com o outro constantemente, e como que a gente relaciona isso, como que a gente consegue, em contato com o outro, construir uma realidade baseado na amizade. Baseado na amizade, e que isso cria um afeto muito grande e uma aliança entre as pessoas. Tá? Será que a gente vai perder essa política da amizade? Ou será que a gente vai reconstruir essa aliança da amizade? Será que a gente vai construir uma realidade pautada no social ou pautada no contínuo isolamento social? Será que a gente vai conseguir construir agora o trabalho somente no âmbito online, de uma conversa somente por vídeo? Ou nós vamos conseguir lotar auditórios novamente? Será que os professores vão conseguir dar aula expositiva para os seus alunos? Ou a gente vai acabar usando videoconferência? Enfim, são assuntos que a gente pode discutir. Acredito que a construção humana ela vai continuar sendo humana. A gente vai mesclar isso. O nosso futuro ele não é algo estanque e que vai ficar reservado ao isolamento. A gente vai continuar tendo o contato que nós necessitamos como ser humano, até por construção da nossa afetividade. Nossa afetividade, nossa capacidade de amar, ela foi surgindo historicamente e na sua evolução como um ente importante que nós temos de característica ao longo do contato humano, ao longo do desenvolvimento da nossa fala de comunicação cara a cara, né? Do contato físico. Acredito que isso não vai se perder. Acredito que nós vamos criar novos parâmetros, e novos parâmetros usando também outros recursos tecnológicos e estruturar novamente essa realidade e essa esfera. Porém, acredito que esses teóricos têm uma noção muito interessante de que um dia isso poderia ocorrer, pela uma construção de olhar dessa formação de realidade. Porém, a nossa realidade vai ser mudada. Qual vai ser? Vamos esperar para ver. Vamos ver qual a construção que vamos trazer futuramente, ok? Valeu, até mais. Depois discutimos outros pontos.